Boa noite, alunos da segunda etapa, que é o professor Nilson. Hoje a gente vai ver ângulos na circunferência. A gente já viu ângulo em polígonos convexos. Vamos ver então agora ângulos nas circunferências. Olha, o primeiro ângulo que a gente vai tratar é o que a gente chama de ângulo central. O que é o ângulo central? O ângulo central relativo a uma circunferência é o ângulo que tem o vértice no centro da circunferência. O vértice é o centro da circunferência. E é só isso, entendeu? Que é um ângulo central. Pode ser qualquer ângulo, desde que o vértice dele esteja no centro da circunferência. Bom, sobre a medida do ângulo central e do arco correspondente. Esse é o ângulo, a medida do ângulo, que ele está aqui. O arco correspondente é esse arco aqui que ela determina, ó. Dá para notar facilmente que tanto o ângulo central como o arco têm a mesma medida. Ó, se você pegar uma circunferência e dividir os arcos em vários pedaços, a gente sabe que é 360 graus, né? Esse pedaço aqui então tem 150, esse aqui tem 60 e assim por diante, cada um tem um pedaço. Observa que esse ângulo ele tem exatamente a mesma medida do arco. Ó, se a medida do arco do ângulo AOB é 60 graus, ó, AOB é 60 graus, esse arco aqui, que é o arco AB, medida de AB, ó, também tem 60 graus, certo? Então, o ângulo central, que aqui a gente chama de beta, ó, ele é igual ao arco AB, tem a mesma medida. Então, a medida do ângulo central beta é a medida do arco. Ok? Então, o ângulo central é isso. O ângulo inscrito. O ângulo inscrito, ele diz, relativo a uma circunferência, é um ângulo que tem o vértice na circunferência e os lados são secantes a ela. Ou seja, o vértice está na circunferência, que é esse exemplo aqui, ó. O vértice do ângulo está na circunferência, ou seja, em cima da linha, e os lados são secantes, ou seja, os lados cortam a circunferência, é o que a gente chama de ângulo inscrito. A relação da medida do ângulo inscrito é a seguinte, ó. Se aqui é o ângulo alfa, que é o ângulo inscrito, e o beta, que é o ângulo central, observa que aqui é o ângulo central, ó. E é claro, tem o arco AB, que é determinado pelo ângulo inscrito, ele determina esse arco AB, que é o mesmo arco determinado pelo ângulo beta, que é o ângulo central. Esse arco corresponde a esse ângulo central e esse arco corresponde a esse ângulo inscrito. Então, a relação é o ângulo inscrito é a metade do ângulo central ou a metade do arco, já que o ângulo central e o arco têm a mesma medida, né? Esse aqui e esse têm a mesma medida. Então, esse aqui é a metade desse, ou então a metade do arco, a metade desse aqui, certo? Ok? Então, o ângulo inscrito, a medida dele é a metade do ângulo central ou a metade do arco que ele determina. Ó. Ele determina esse arco aqui, essa medida é a metade desse arco. Ok, né? Vamos para o ângulo de segmento ou ângulo semi-inscrito. O que é o ângulo de segmento? É o ângulo que ele vai ter o vértice na circunferência, mas só um dos lados do ângulo é secante à circunferência. O que é secante? Corta em dois pontos. O outro lado vai ser tangente à circunferência. Observa que esse lado aqui do ângulo alfa é tangente à circunferência, enquanto que esse aqui é secante, eu corto em dois pontos, aqui toca apenas em um ponto da circunferência. Então, esse é o ângulo que ele chama ângulo de segmento. A relação é a mesma. O ângulo de segmento, a medida do ângulo de segmento, é a metade da medida do ângulo central, ou metade da medida do arco que ele determina. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Está aqui o ângulo central. O ângulo central determina esse arco. Esse ângulo de segmento também determina esse arco. E a relação é a mesma do ângulo inscrito. O ângulo alfa, que é o ângulo de segmento, é a metade do ângulo central. Ou então é a metade desse arco. Não é isso? Porque esse arco tem a mesma medida do ângulo central. Bom,
Além do ângulo de segmento, tem também o que a gente chama de ângulos excêntricos. O que são os ângulos excêntricos? São os ângulos, por exemplo, tem um ângulo excêntrico interno, que é o interior. É um ângulo que ele nem é um ângulo interno, porque o vértice dele não está em cima da circunferência, e nele é central porque o vértice dele não está no centro, certo? Mas ele é interno porque está dentro da circunferência. Então você observa que esse ângulo X aqui, ó, que é o ângulo excêntrico interno, interior, ele determina esse arco aqui. Se você prolongar os lados, ó, ele determina dois arcos na circunferência. Esse arco chamado de B e esse de A, certo? Observa que esse ângulo beta aqui, ó, é o ângulo interno que determina o B, e esse alfa aqui é o ângulo interno que determina o arco A. Bom, mas o que é importante vocês saberem é essa relação aqui, ó. O ângulo excêntrico interior, aquele ângulo X, é A mais B, a medida dos dois arcos, A mais B dividido por 2. Deixa eu colocar aqui para vocês verem tudo. Ó, esperem aí um pouquinho. Deixa eu colocar assim, que aí dá para ver pertinho do outro. Pronto, assim dá para ver perto. Então, esse ângulo X, qual é a medida dele? É a soma dos dois arcos, arco A mais o arco B, dividido por 2. É claro que esse ângulo ele também pode estar fora, não é isso? Ele pode ser um ângulo excêntrico exterior. Ó, tem o ângulo excêntrico exterior, que é esse caso aqui, ó, quando o X está fora. O ângulo excêntrico exterior, ó, também determina dois arcos. Observa que tem o arco A e o arco B. Lá o interior era a soma, né? O exterior vai ser a diferença, é A menos B dividido por 2. A medida dele é o valor desse arco menos o valor desse arco aqui e divide por 2. Dá o ângulo X, que é o ângulo excêntrico exterior. Bom, o que tinha para falar sobre ângulos em circunferência era isso, né? Nós vamos ver alguns exercícios aqui que é para complementar a aula. Ó, determine o valor do ângulo X nos casos. Nesse caso aqui, ó, observa que o vértice está em cima da circunferência e os dois lados são secantes. Isso aqui é um ângulo inscrito. O ângulo inscrito, a medida dele, ó, é a metade do arco, ou seja, 70 dividido por 2, que é o ângulo inscrito, é a metade do arco, ou seja, aqui é 35 graus. Esse aqui é um ângulo de segmento, ó, porque ele, ó, tem um lado que é secante e o outro é tangente. Mas a gente viu que a relação do ângulo de segmento é a mesma do ângulo inscrito, ou seja, esse ângulo aqui, que é o X aqui, ó, é a metade do arco que define ele. Então, é a metade de 120, dá 60 graus. Certo? Eu pulei para C, né? Vou voltar aqui para B. A B, observa que o ângulo X ele não está no centro, que o centro está aqui, ó, e nem tem o vértice em cima da circunferência. Ele é um ângulo excêntrico interior. A gente viu que o ângulo excêntrico interior é a soma dos arcos, ó, tem um de 150 e um de 50. É a soma dividido por 2. 150 mais 50 é 200. E 200 dividido por 2 dá 100 graus. Valor do X. Esse aqui, ó, é um ângulo excêntrico exterior, que está fora, né? E aí a gente viu que o excêntrico exterior é esse arco aqui, menos esse, ó, 100 menos 50, dividido por 2. 100 menos 50 é 50, dividido por 2 dá 25 graus. Certo? A letra E. A letra E, ó, observa que tem um lado tangente, não é isso? E outro aqui, aliás, esse aqui é o tangente e o outro secante. Mas ele está fora, então ele continua sendo o quê?
excêntrico exterior. Então, é esse arco aqui, que é 165, menos esse aqui, que é 65, dividido por 2. Dá 100, né? 165 menos 65, e 100 dividido por 2 é 50 graus. E tem esse último, que é o mesmo caso desse, ó. Observem que é o mesmo caso. Só que está faltando uma medida, não está faltando a medida, só tem que aqui é 110. Olha, e esse aqui, quanto é? Ó, mas eu quero que vocês observem que esse lado do ângulo passa pelo centro, está bem aqui o centro, certo? Ora, se ele passa pelo centro, ele é um diâmetro, ele dividiu a circunferência em duas partes iguais. Se ele dividiu duas partes iguais, esse tamanho daqui para cá, ó, é 180 graus. Então, você pega 180 graus menos os 110 que está aqui, ó, porque daqui para cá tem que dar 180. Aí, 180 menos 110, 70, não é isso? Então, esse pedacinho aqui é 70 graus, certo? Mas só porque isso aqui passou no centro, viu? Deu para descobrir quem é o outro ângulo. E como ele é igual a esse, ó, é um ângulo excêntrico exterior, a relação é a mesma. X vai ser igual a 110 menos 70 dividido por 2. 110 menos 70, não é isso? Ó, é 40. E 40 dividido por 2 dá 20 graus. Bom, espero que vocês tenham entendido. Então, boa sorte aí nas atividades e até a próxima aula.